Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Henrique. Se você ainda é inscrito, já se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, hoje foi um daqueles dias, né? Se você não abriu o seu home broker, tava em algum lugar, descansando, na praia, enfim, perdeu algumas excelentes janelas de oportunidade, né? E no decorrer do vídeo, vou falar algumas aqui, beleza? Mas antes, vamos trazer algumas notícias que saíram no dia de hoje. Notícia importante, né? Que mexe com o nosso dia a dia. Em tela, ó, o Ibovespa fecha em queda com fiscal e pesquisa eleitoral no radar, né? Várias pesquisas, né, jornais, né, trazendo em relação aos possíveis candidatos aí à próxima eleição para presidente, né? E no finalzinho do vídeo ainda vou trazer uma matéria muito boa que explica melhor sobre isso, né? E aí também, né, fechou o Ibovespa em queda com uma 0,56 e na expectativa aí da questão do pacote fiscal, né? Essa questão do IOF, esse debate, vamos dizer, está se arrastando já há bastante tempo. Vocês podem observar que vários jornais estão trazendo sobre isso, né? Tá difícil e a população, assim, acho que é complicado, entendeu? Você ter, assim, imposto, mais imposto, as coisas meio travadas, entendeu? É uma sensação, assim, complicada para o mercado como um todo, né? Mais uma matéria aí falando sobre isso, né? E aí, até destaque aqui, né? No cenário doméstico, né? O nosso aqui, no caso, né? As discussões sobre o imposto, né? O IOF, continuam no radar, mas a atenção ficaram concentrada nas movimentações corporativas, né? Vários ativos aí no dia de hoje, algumas notícias estavam saindo e a expectativa, né? De como que ia ser o desempenho aí do Ibovespa. Isso vocês podem observar aí no gráfico que fechou em queda, com uma queda aí de 136 mil pontos, né? Beleza? Bom, aqui uma matéria mais light, né? Falando lá algumas ações, né? Para ter na carteira no mês de junho, né? E aqui traz bastante ativo, né? Uns deles, bastante na verdade, pagam dividendo. Por exemplo, em primeiro lugar ali, né? Sobre 12 recomendações, o Itaú, um bancão, né? Segundo, Petrobras com 11 recomendações, a Vale, Eletrobras, ele é Equatorial, PetroRio, que eu não gosto muito, Copel, Caixa Seguridade, setor de seguros, né? Suzano e Sabesp, beleza? Bom, desse daí tem boas pagadores de dividendo que pagam, né? Inclusive, né, mensalmente, né, como o Itaú, e vale o estudo aí para acompanhar, né, principalmente o que vem saindo no mercado, né, quando algumas casas de análise eles publicam lá, né, o estudo e tudo mais. Bastante interessante, é sempre bom ficar de olho na movimentação do mercado, né. Uma matéria muito interessante que eu fiz questão de trazer, né, o colunista lá do Estadão, né, ele traz aqui uma opinião dele, né, mas baseada aí no que vem acontecendo aí no mercado, né. E aqui, ó, a esperança da Faria Lima está nas eleições de 2026, né. Então, ali já tem uma expectativa, né, do possível ou possíveis candidatos aí à presidência aí da República, né. E aqui eu achei uns trechos muito interessantes que fala aqui, ó, em relação à atual administração. Não gosto de falar político, vamos se atentar à parte econômica. Não há planejamento, não há articulação, tampouco competência técnica para gerir a complexidade de um país como o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país gigante, né? Que demanda-se de muita coisa, entendeu? Então é meio complicado, né? O que se vê são atrapalhadas sucessivas do erro de comunicação, por exemplo, o Pix foi um caos terrível. E logo depois, né? Eu não sei assim, exatamente quanto tempo depois, não sei se foi 2 meses, né? Enfim, veio a questão do IOF e veio rasgando. A população, assim, meio que levou uma porrada, um soco, depois levou mais um, entendeu? É complicado, né? Enquanto isso, o mercado segue anestesiado, né? Em compasso para a espera, né? Aguardando 2026, né? E aí fala dessa racionalidade, né? Ou seja, você ali ter medidas populistas, né? No improviso, sem um planejamento, né? E aí fala dessa expectativa do que vai acontecer em 2026. Porra, eu acho que tá passando um disco voador aqui, meu irmão. Aqui quase não passa avião, desse caso de chuva, é um barulhão, mas enfim. E aí fala, né, para 2026, de repente, de um novo candidato, né, para colocar as coisas no rumo, né, vamos dizer assim, né. E aqui fala, né, penso que no Brasil só retornar o caminho do crescimento é sustentável quando conseguir ali a responsabilidade fiscal, né? Isso é muito importante, isso aí nem se tratando tanto de política assim, né? Mas você vê que é tão importante como você ali ter uma gerência maior dos seus gastos, né? Coisa que dos anos para cá foi bem complicado, né? Reforma estruturais, né? E gestão eficiente, como por exemplo a reforma tributária, né? Seria muito importante, né? Uma coisa que eu achei muito legal foi a questão de
do imposto de renda, até as pessoas recebem até 5 mil reais, né? Assim, se fala muito assim, porra, mas se você tirar isso da isenção, né? O Estado, né, vai deixar de receber X valor. Mas, porra, meu irmão, por que não você fazer uma administração, assim, como a própria matéria fala, né, eficiente, consciente, né, sabendo que você deve fazer com planejamento de fato, né? Com isso você conseguiria não só assim aquecer a economia também de fato, né, estimular que as pessoas produzam, trabalhem, né, dando incentivo a eles, mas também você consegue ali, né, com isso, você captar mais, né? A população vai estar produzindo mais, então você vai captar mais, né? Direto e indiretamente. Então, meio que você empurrar um imposto em cima de, pô, goela abaixo das pessoas, por que não você apoiar, pô, dar um incentivo os microempresários, os empreendedores, os autônomos, né? Dá uma ajuda, cara, dá essa questão do imposto de renda, por exemplo, a pessoa que está ganhando 5 mil reais é interessante, pô, dá uma ajuda, cara. Mas você ter ali medidas impositivas é complicado, cara. Eu acho que vai muito essa questão da consciência, da ajuda de fato, né? Para depois você saber equilibrar as contas. Dá uma apertada, sim, em relação aos gastos e tudo mais, para você dar uma equilibrada e aí você bota o pé no chão, é a sua realidade. Por exemplo, a gente, assim, tem ali um nosso orçamento diário, a gente sabe muito bem, né, que se você gastar daquele limite, ou você vai se endividar, ou você não vai conseguir manter aquele dinheiro para comprar suas compras, o alimento o mês inteiro. É a mesma coisa, você vai sair gastando como fosse um dinheiro infinito, um macete lá do GTA para dinheiro infinito, não é assim que funciona, né? A nossa realidade é totalmente diferente. Então essas coisas eu acho que deve ser pensado e muito bem, né? Bom, também, né, no dia de hoje, acho que aquelas pessoas que investem na bolsa de valores, que gostam de dividendo, eu inclusive até botei lá no Instagram, o print lá da minha tela, depois vou mostrar aqui, tava em queda e eu falei assim, porra, que imagem linda, né, cara, porque que acontece? Quando você está investindo ali em ações que pagam dividendo, aquela carteira previdenciária, se você tem bons ativos ali, cara, faz muito sentido eu comprar mais com menos. Quanto mais ações eu tiver, mais dividendo eu vou receber, né? Que é multiplicado o valor que vai ser distribuído vezes a quantidade que eu tenho, não é isso? Se eu tenho lá uma ação e vamos supor, o Banco do Brasil vai distribuir 30 centavos, só vou ganhar 30 centavos. Não é assim que funciona? Então, essa é a consciência. Então, o Banco do Brasil hoje bateu R$ 22,25. Uma imagem assim que, assim, muito tempo que eu não vejo, cara. Eu acho que o Banco do Brasil sempre foi um banco, assim, consistente. Apesar dos resultados que vieram agora, sempre foi consistente. Então, você vê um bom ativo com um preço desse, você olha assim e fica assim, caraca, é isso mesmo, cara? Então, hoje foi um dia que a ação caiu muito, né? E abriu a expectativa aí de compra, principalmente aumentar mais aí o portfólio na carteira, né? Inclusive, né, o próprio aí, o ativo interno, o Banco do Brasil anunciou juros de capital próprio, né? Foi no dia 2 e mesmo assim o banco ainda teve queda aí, não aguentou e fechou em queda aí no valor de R$ 22,25, né? E eu tô na expectativa, eu não sei se eu espero mais um pouquinho ou compro mais 10, né? Tô fazendo aí o que eu posso, né? Mas vou ficar de olho. Se você também não entrou no aplicativo e não acompanhou isso, com certeza perdeu, né? E aí, print lá do aplicativo, né? Eu sei que muita gente, né, vai olhar assim, porra, caraca, tá perdendo R$ 1.500, mais ou menos assim. Porra, meu irmão, se você tem na tua carteira aí, foi como eu falei, você tem na carteira bons ativos que pagam dividendo, são ativos, vamos dizer assim, resilientes, consistentes, são ativos, né, que são líderes no mercado e tudo mais, né, que não vou entrar em detalhe. Se você vê uma questão dessa, né, principalmente assim, são ativos, né? A bolsa, na verdade, está sentindo muito essa questão doméstica, como a gente falou na matéria anterior, né? Essa questão interna nossa, está muito complicado. Você meio que não tem um dia calmo. Talvez isso seja a palavra, um dia mais calmo, né? Sempre tem alguma coisa saindo, sempre tem uma notícia ruim, ou sempre, assim, você acaba passando para a população um grau de certeza muito grande, entendeu? Então, assim, o mercado sente muito isso. E você vê assim, porra, bons ativos caindo pra caramba. Você fala, porra, é uma janela de oportunidade. Então aquele que não tem tanto um perfil pra isso, né, vê assim negativo e fala, caraca, meu irmão, tô perdendo aí R$ 1.500. Mas na verdade, você vê, né, que são bons ativos, porém assim, estão num preço ok, né? E aí vale a pena, né? Se você, por exemplo, ó, o Banco do Brasil, tô negativo quase R$ 550. Meu preço médio está lá R$ 27,24. Agora está 22, ou seja,
a cada uma ação, fazer uma conta de padaria aqui, eu tô economizando R$5. Se ligou? R$5. Petrobras também. Petrobras hoje, cara, fechou em R$29,30, né? Mais ou menos isso. Então eu tava comprando a R$35. Ou seja, eu tô comprando, né, um valor descontado, não é isso? Por exemplo, se mim, eu tava comprando a R$5 e pouco anteriormente, né? Agora bateu R$4,90 e pouco, né? E ali eu tô negativo 230 e pouco. Porra, eu tenho 400 ações. Pô, faz muito sentido, né? Nesse caso, eu continuar aportando, né? E aí, por exemplo, CEMIG eu tenho 100 ações. Tô negativo R$65. Ou seja, são ações que eu tenho em carteira, né? Que, de certo modo, por ser uma carteira previdenciária, eu não ligo muito pela questão de valor. Por mais que tá de negativo, eu não ligo. O meu objetivo principal é comprar mais gastando menos. Isso que é o objetivo principal, porque no final das contas, pelo menos essas são ativos que, inclusive, né, vamos falar, ativos com alta liquidez, né? Uma hora ou outra o preço vai voltar ao seu patamar normal. Então, para mim, nesse momento, tá valendo muito a pena isso, né? Tudo isso que vem acontecendo, né? Por isso é muito importante. Principalmente, eu tô comprando ações porque eu vi tal pessoa fazendo isso. Porra, tem que ver se é teu perfil. Se não é seu perfil, se você não tem estômago para ver isso e ficar assim, porra, tranquilo, de repente não é um caminho que você deve seguir. Se ligou? Então essas coisas tem que refletir. Aquele cadeado tá ali do lado do ativo quer dizer que a ação tá alugada. Então, se algumas pessoas, eu nem sei que a pessoa respondeu depois, quem falou assim, lá na outra rede social, falou assim: porra, meu irmão, você tá com as ações alugadas do Banco do Brasil, tá perdendo dinheiro. Eu falei, porra, eu não vou vender o ativo, eu não vou fazer nada, só tô comprando. Porra, eu me acho fácil eu deixar alugado, eu vou ganhar uma merrequinha lá e tranquilo, pô. É mais uma renda passiva, horas. Além dos dividendos e tudo mais, juros de capital próprio, é mais um valorzinho que tá caindo lá na conta. Se ligou? Então faz muito sentido deixar alugado, deixa tudo alugado lá, é a carteira automática, se não me engano o nome que se dá, deixa tudo alugado e vida que segue, né? Vai cair umas merrequinhas lá, dá pra comprar alguma coisa, vou inteirando que eu recebo e todo mês tô aumentando minha posição. Beleza, pessoal? Até que foi a reflexão, né? Sempre eu falo assim, pô, aqui não é recomendação de ativo, nada disso, é mais reflexões, ver as notícias, debater sobre o mercado. Porra, eu gosto muito disso, cara. Eu falo aqui como se você estivesse aqui na minha frente aqui, a gente trocando ideia. Porra, é muito bom você estar do lado de pessoas que gostam de conversar sobre o assunto e principalmente, meu irmão, tem uma visão assim de, porra, vamos vencer, vamos trabalhar, vamos agir, entendeu? Não aquele pensamento, tá difícil, porra, não sei se vai dar certo. Não, meu irmão, vamos pra cima. Se tem chance, tem oportunidade, vamos tentar. Tá difícil, uma hora vai ficar bom. E assim é a vida, cara. Pra cima, com dedicação e esforço, quem tem tudo pra vencer. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Meu, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e tchau!